Hoje nós acabamos de cantar que Deus é um bom pai. Mas e se eu dissesse para você que nem todo mundo é filho de Deus? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje. Sobre como nos tornamos filhos de Deus. Porque na verdade nem todo mundo é filho de Deus. Inclusive eu quero aproveitar essa deixa para que você, se você está assistindo pela televisão, você pegue o seu celular, já pega o link dessa palavra, compartilha com seus contatos aí no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, seja onde for, fala: você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? Ou qualquer outra coisa que você queira escrever, manda para o seu amigo, convida para vir para cá, porque ainda dá tempo. Bom, abre a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, e nós vamos meditar um pouco sobre isso. Realmente, a gente tem um entendimento cultural de que todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu muita gente falando, né? Porque todo mundo é filho de Deus, porque eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas na realidade, a Bíblia vai nos dizer que nem todos são filhos de Deus. Todos somos criação de Deus. Todos somos criatura de Deus. Nós poderíamos dizer que todos são filhos de Deus no sentido de descendência, porque nós somos criados por Ele. Mas você já ouviu a expressão popular de que pai é quem cria? Né? Nós temos vários exemplos de filhos que cresceram com pais adotivos ou com um padrasto, por exemplo, e que teve relações complicadas com o pai biológico, e que ele diz de peito aberto, né? Meu pai é quem me criou, pai é quem tem relação de afetividade, pai é quem tem amor. E a mesma coisa acontece nas Escrituras. Nem todos são filhos de Deus. É necessário que algo aconteça para que nós nos tornemos filhos. É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Imagine só se você chegasse, por exemplo, no Palácio Central do governo do Brasil e dissesse: eu quero falar com o nosso presidente da República, que eu sou filho dele. E aí os seguranças perguntam para ele: tem um cara ali falando que é seu filho, quer falar com você. Provavelmente ele poderia dizer: não conheço, manda embora que eu nem sei quem é. Imagine se isso acontecesse com nossa relação com Deus. Que pode ser que exatamente isso aconteça. A gente diz: porque eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. E talvez Deus olhe para você como Jesus disse na sua palavra: olha, sai daqui porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que fazem o mal. Eu não conheço vocês. Nem todos são filhos de Deus. Algo é necessário que aconteça para que nós possamos desfrutar de um relacionamento de filhos. Então vamos ler Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Paulo está dizendo assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está em uma posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontece conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Por enquanto até aqui, daqui a pouco a gente vai continuar o texto. Mas é muito interessante essa ilustração que o apóstolo Paulo traz. A carta de Gálatas é a carta da liberdade. É linda, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Inclusive temos já uma reflexão em toda a carta de Gálatas lá na Escola do Discípulo que você pode ver. A carta de Gálatas ela é poderosa e Paulo fala da liberdade que nós alcançamos em Jesus Cristo. Mas ele vai dizer agora: olha, na verdade, todos nós somos e éramos escravos. E a nossa posição era de escravo, não de filho. Existe uma grande diferença entre ser filho e um escravo. Acho que você concorda comigo, né? Vamos fazer um esforço de tentar voltar a imaginar um mundo escravocrata. É assim, um mundo onde existe escravidão. Graças a Deus não passamos mais por isso hoje. Mas imagine um mundo onde a escravidão está ativa. Quando você olha para o filho do dono, do patrão, você o trata de uma maneira, você sabe que ele é filho. O escravo é muito diferente. O escravo não tem dignidade. O escravo não tem herança. O escravo não tem acesso a nada do dono. Ele é simplesmente um escravo. E Paulo está dizendo: olha, nós somos como escravos. E é interessante que ele usa uma ilustração daquele tempo. Se nós voltarmos no tempo do Império Romano, nesse tempo que Paulo está escrevendo a carta, as crianças que eram herdeiras de tudo, vamos supor que tem um senhor que é dono de uma terra, que é dono de muitas coisas,
O filho desse senhor, ele não tinha direito a nada até que ele atingisse a maioridade, até que ele chegasse na plenitude dos tempos. Enquanto o filho daquele senhor era uma criança, ele era acompanhado por um tutor até os seus 12 anos de idade. E ele continuava sendo acompanhado por alguém até os seus 20 e pouco anos de idade, até que ele alcançasse a maioridade, até que ele alcançasse a sua emancipação, e aí sim ele passava a ter direito à herança, a ter direito àquela família. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós somos como crianças que não são nada diferente de um escravo, que apesar de serem filhos do dono, que apesar de serem criação do dono, não tem direito a nada. Tem direito a nada. Nós somos como escravos. E Paulo vai dizer por que nós estamos nessa posição de escravos. Ele vai dizer, olha, nós éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Paulo está dizendo, vocês não são filhos de Deus, e nós ainda não somos filhos de Deus, porque nós éramos ou somos escravos dos princípios deste mundo. O que significa ser escravos dos princípios deste mundo? Paulo está falando aqui de pecado. Porque, como eu já disse outras vezes que eu preguei aqui, todos nós fomos criados para viver um relacionamento de amor com Deus. Você foi criado para viver um relacionamento íntimo com seu Pai, com Deus. Você foi criado para ser amado e para amar. Mas infelizmente nós erramos feio, nós falhamos nessa tarefa de amar a Deus acima de tudo. E aí nós amamos qualquer outra coisa, nós amamos os princípios básicos deste mundo. Depositamos a nossa confiança e o nosso amor nos relacionamentos afetivos, relacionamentos românticos, no dinheiro, no poder, em qualquer outra coisa. Nós depositamos a nossa confiança nisso. E quando nós depositamos o nosso amor em qualquer outra coisa que não seja Deus, nós nos tornamos escravos dele. Nós nos tornamos escravos daquilo que amamos. Se você coloca a expectativa da sua vida num relacionamento romântico, você se torna escravo disso. Porque você nunca vai achar alguém que supre as suas expectativas. Você nunca vai achar alguém que suporte o peso de te fazer feliz. A frustração vai ser eterna. Você se torna escravo disso. Se você ama o poder, ou as riquezas, ou o dinheiro, você se torna escravo disso, porque nunca é o suficiente. Se você ama, ou a sua identidade está baseada na maneira como as pessoas te veem, isso é o que a gente vive hoje nas redes sociais. Eu só sou importante se as pessoas me verem ou me notarem. Eu me torno escravo disso. A gente se torna escravo de como as pessoas nos veem nas redes sociais. A gente nunca está com uma boa autoestima porque eu me torno escravo. Nós nos tornamos escravos dos princípios básicos deste mundo. Estamos escravizados. E justamente porque nós estamos escravizados, nós não temos acesso à nossa herança, nós não temos acesso ao nosso relacionamento de pai, de Deus como pai, porque nós estamos escravos aos princípios elementares deste mundo. Nós somos escravos, escravos espirituais. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar da Bíblia, não estou falando que você é escravo porque você não obedece os mandamentos da Bíblia. Estou falando que você é escravo porque você sabe. Por mais que, vamos supor que, não sei, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo aqui que ainda não conhece muito bem a Bíblia, mas você sabe, no fundo do seu coração, que você gostaria de viver uma vida que você não consegue viver. É ou não é verdade? A gente sabe que tem alguma coisa de errado com o mundo. A gente sabe que as coisas deveriam ser de um jeito que não é. Todos nós sabemos que a vida está capengando. Todos nós temos um sentimento dentro do nosso coração que eu deveria viver uma vida que eu não consigo viver, porque nós somos escravos deste mundo. Nós estamos desesperadamente tentando viver à altura de determinados padrões que nós mesmos colocamos, à altura de determinados padrões, e nós não conseguimos. Somos ansiosos, vivemos sobrecarregados pelas preocupações, nosso relacionamento com Deus se distanciou ou é inexistente. Então Paulo está dizendo, olha, nós somos como crianças que não se diferem de escravos. Não temos acesso a nada, Deus. Não temos acesso a nada que Deus tem, porque nós somos escravos dos princípios deste mundo. E isso pode acontecer não só, porque quando eu falo isso, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça são pessoas que estão afastadas da igreja, vivendo irreligiosamente, mas isso acontece dentro da igreja. Isso acontece quando nós transformamos as leis, os mandamentos, o legalismo, por exemplo, a religiosidade, numa maneira de alcançar a Deus, numa maneira de ter acesso a Deus. Nós também nos tornamos escravos disso. Nos tornamos escravos do legalismo.
Sabe o que acontece quando nós tentamos alcançar a Deus, ou tentamos alcançar a paternidade e a herança de Deus pelos nossos esforços, por aquilo que nós fazemos? É como se Deus desse um presente para a gente pega aquele presente, aí devolve o presente. Não, eu quero devolver esse presente, porque eu vou lutar pelo direito de ter esse presente. É isso que nós fazemos. E nos tornamos escravos. A escravidão, de acordo com o apóstolo Paulo, a escravidão é o nosso estado natural. Nós somos escravos da lei, somos escravos dos princípios elementares deste mundo. Essa é a nossa condição. E antes de nós entendermos como nós podemos nos tornar filhos de Deus, antes de nós termos acesso a Deus como Pai, nós precisamos nos saber e reconhecer que somos escravos, que estamos completamente distantes de Deus e que não existe nada que nós possamos fazer para pagar a nossa dívida de escravidão. Lembra, vamos voltar a imaginar agora o mercado de escravos. Em alguns lugares onde a escravidão existia, o escravo tinha direito de comprar a sua liberdade. Isso acontecia, por exemplo, na época do apóstolo Paulo. O escravo tinha direito de comprar a sua liberdade, só que geralmente era quase impossível ele conseguir comprar a liberdade dele, ou juntar algum dinheiro, ou conseguir dinheiro. Imagina se era um escravo que não tinha nem onde conseguir algum tipo de dinheiro. Era quase impossível comprar a sua própria liberdade. A Bíblia diz que a nossa escravidão ela é tão grande que não existe nada, absolutamente nada que você possa fazer para comprar sua liberdade. Nada. Se nós tentarmos comprar nossa liberdade através das nossas boas obras, é como tentar atravessar do Brasil até a África, o Oceano Atlântico, a nado. Ninguém consegue. Quando nós tentamos alcançar, e quando nós tentamos alcançar a Deus com as coisas que nós fazemos, quando eu tento alcançar o amor de Deus, eu vou fazer boas obras, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou cantar na igreja todo final de semana, eu vou frequentar o PGM toda semana, eu vou ser uma boa pessoa. Quando a salvação depende dos meus próprios esforços, é a mesma coisa de alguém que está se afogando cheio de dinheiro e dizendo, eu estou bem, eu tenho dinheiro. Não adianta nada, porque nosso estado natural é de escravidão. Nós somos escravos. Essa é a nossa realidade, escravos dos princípios elementares deste mundo. O texto continua. Paulo disse, olha, o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, como escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, meus irmãos, quando essa palavra mas aparece na Bíblia, preste muita atenção. Esse mais aqui é a melhor notícia que você pode receber. O Yuri deu uma aula sobre Efésios há 3 domingos atrás e que ele falou a mesma coisa. Esse mais é a melhor notícia de todas. Quão precioso é esse mais. Paulo está dizendo, nós somos escravos. Você era escravo, você está escravizado pelos princípios elementares deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, e sob a lei. Assim o fez, olha isso, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Aleluia. Paulo está dizendo, nós éramos escravos, nós somos escravos dos princípios deste mundo, escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos anseios, mas Deus te ama. Essa aqui é a notícia. Mas Deus te ama. E porque Deus te ama, Ele enviou o seu próprio Filho quando chegou a plenitude dos tempos. Quando chegou aquele período de maturidade, Ele enviou o seu próprio Filho, e o Filho nascido de mulher, para nos resgatar. Aleluia! Essa palavra resgate aqui, Paulo está usando como uma alusão ao mercado de escravos. Esse resgatar aqui, ele está dizendo que Jesus ele veio, ele chegou para o dono de escravos e falou, quanto é que custa a liberdade desse escravo? Custa a morte na cruz, eu pago. Eu vou pagar pela liberdade dessa escravidão. É disso que ele está falando. Ele nos resgatou da escravidão, porque Ele pagou o preço que nos era devido. Porque o preço do pecado é a morte na cruz. O preço do pecado é a separação de Deus.
Por causa do nosso pecado, nós fomos separados de Deus. Mas Paulo diz, mas, porque Deus te ama, Ele veio, o próprio Deus veio entre nós, Ele pagou a sua liberdade da escravidão, Ele comprou a sua liberdade. Ele comprou. Era como se Ele chegasse no mercado de escravos e dissesse para o nosso dono, e o nosso dono era os princípios elementares deste mundo, ou o nosso dono era a lei. Existem duas maneiras de estar afastado de Deus. Você pode estar afastado de Deus sendo irreligioso, né? Vivendo a vida doidado, você não tem religião. Ou você pode ser escravo de Deus pela lei, pela religiosidade. Isso também gera escravidão. E Paulo diz, Jesus nos resgatou da lei e Jesus nos resgatou dos princípios deste mundo. Ele comprou a nossa liberdade. Ele comprou a nossa liberdade. Mas a melhor notícia de todas é que Jesus não só pagou a nossa dívida. Jesus não chegou no mercado de escravos e disse, quanto é que custa a liberdade dele? Eu vou pagar. Aí Jesus pagou pela liberdade. E Ele não chegou para a gente e disse, olha, agora você está livre. Hein, Zé? Agora você está livre da sua escravidão. Eu paguei por você. Pode ir. Vive aí do jeito que você quiser, mas se esforça para não voltar para a escravidão mais. Se esforça para fazer o bem. Não foi isso que Jesus fez. Além dele ter nos libertado da escravidão, Ele nos adotou como seus filhos. E essa é a maravilha de tudo. Ele não só nos libertou da escravidão e nos deixou livre. Ele nos libertou da escravidão e disse, agora você é meu filho. Você tem direito a tudo que eu tenho. Você tem direito a toda a minha herança. Você tem direito a viver na minha casa. Você tem direito a ser filho meu para sempre. Essa é a melhor notícia de toda, esse mas. Por isso que eu estou dizendo, nem todos são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que creem nessa mensagem, aqueles que se arrependem e recebem essa mensagem pela fé, de que Jesus nos resgatou da escravidão e nos adotou como seus filhos. Ele nos deu acesso a toda a sua herança. Agora nós temos acesso a Deus, porque Ele nos deu esse acesso. Não foi algo que nós fizemos ou que nós merecemos, mas simplesmente Ele nos deu. É como se Jesus chegasse no corredor da morte, um cara que está lá já preso na cadeira elétrica para morrer, e falasse, não, eu vou morrer no lugar dele. Pode deixar ele embora, eu vou morrer no lugar dele. Jesus morre no lugar, só que antes de ir embora, não, você vai embora, só que eu também vou te dar uma medalha de honra. Vou te dar todo o meu currículo para você viver. E a partir desse momento, nós somos libertos do corredor da morte, e nós recebemos a herança de Jesus Cristo. Isso quer dizer que Deus olha para nós como Jesus viveu. É como se nós tivéssemos vivido a vida que Jesus viveu. No mundo romano que Paulo está usando, eu gosto da ilustração que Paulo usa aqui. No mundo romano, um homem rico que não tinha filhos, ele podia adotar um dos seus servos. Ele adotava um dos seus servos e a partir daquele momento esse servo se tornava um filho e ele passava a ter direito a tudo, a ter os privilégios que o pai tinha. É disso que Paulo está falando, nós ganhamos todo esse privilégio. A nossa herança não é um prêmio a ser ganho, a ser conquistado, é um presente de Cristo. É o presente de Cristo para nós, para que nós vivenciamos essa paternidade de Deus, que significa que nós fomos adotados como filhos. E quando nós descobrimos que somos adotados como filhos, o nosso relacionamento com Deus muda completamente. Reconhecer a ideia de que nós somos adotados como filhos, a ideia de que nós somos filhos e filhas do próprio Deus, é a mola propulsora da vida cristã. A nossa condição de filhos de Deus é o ápice do objetivo da criação e da redenção. Nós sabemos que somos filhos. Quando alguém é filho, não tem medo. Quando o filho sabe que é filho, ele não tem medo do pai. Quando o filho sabe que é filho, ele não vive angustiado ou culpado. Quando o filho sabe que é filho, ele não vive se perguntando se o pai o ama. Nós sabemos que somos filhos, nós temos segurança nessa paternidade, segurança na adoção dos filhos que Jesus nos deu. Mas tem mais nesse texto, esse texto é muito mais rico. Esse texto é muito mais rico. O texto diz assim: nós somos adotados como filhos e porque nós somos seus filhos, olha só, porque você é filho, porque você foi adotado como filho, porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo,
mas filho de Deus. Olha isso, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Quanta preciosidade nesse texto. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não basta você conhecer cognitivamente. Existe algo que você precisa experimentar, que é o Espírito de Deus. Que no momento que você entende que foi adotado como filho, Deus nos dá o seu Espírito. E o Espírito é aquele responsável por nos fazer experimentar a Deus. Uma coisa é você saber que a maçã é doce. Posso dizer para você, a maçã é doce. Outra coisa é você experimentar a maçã e saber que ela é doce. O Espírito é o responsável por nós experimentarmos a Deus. E quando nós recebemos esse Espírito, quando nós cremos que Deus é o nosso Pai, nós recebemos o Espírito e nós podemos ter a garantia de ter essa experiência real, de experimentar o próprio Deus, de descobrir que nós somos filhos dele. E é interessante que Paulo diz assim, olha, quando o Espírito vem, por meio dele nós clamamos, Abba Pai. Primeiro essa palavra clamamos. É engraçado, é legal ver as crianças, um filho, um bebê, uma criança pequena, que quando alguma coisa está dando errado, ou ele está em perigo, ou está com medo, qual é a primeira coisa que ele clama? Pai! Pai! Porque ele sabe que encontra segurança no Pai. Porque ele sabe que o Pai está ali. Quando Paulo usa essa palavra clamamos, Abba Pai, é quando nós sabemos e temos essa certeza, o Espírito testifica em nosso coração, nós clamamos, Pai! Preciso de você, Pai. Preciso de você. Clamamos, Abba Pai. Isso é completamente novo no Novo Testamento, na relação com Deus. Essa palavra Abba é um termo no aramaico, é um termo que significa como um balbuciar de um bebê. Papai, papaizinho, paizinho, de intimidade. Como uma criança que papá. Esse pai, Paulo está dizendo que o Espírito testemunha o nosso coração, que agora nós temos livre acesso a toda a herança de Deus, e é um Espírito que nos ajuda a clamar, Abba Pai, meu papai, meu paizinho, e a certeza de que Ele é meu Pai. Quão maravilhosa essa mensagem. E aí por causa disso, nós não temos mais medo, não andamos com mais medo, não andamos mais com medo porque o meu Pai é dono de tudo isso aqui. Meu Pai é dono de tudo, e eu tenho acesso a toda a sua herança. Deus nos trata como se Deus nos trata como se tivéssemos feito tudo que Jesus fez, porque Ele nos substituiu. Ah, papai, paizinho, meu papai, que segurança maravilhosa, que boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho, que nós éramos escravos, mas Deus te amou tanto que enviou Jesus para comprar sua liberdade da escravidão. Não só comprar sua liberdade da escravidão, mas te dar um testamento de que você é filho. Te adotou como filho, te deu todos os direitos de filho. Meu querido, você gostaria de ser filho de Deus dessa maneira? Você gostaria de ter esse relacionamento de filho, de intimidade, que clama, Abba Pai? Papai, paizinho, que tem plena segurança desse amor que nos adotou e que nos deu vida eterna e salvação. Você quer ter essa certeza? Se por acaso você ainda está angustiado, querendo ser, eu quero ter essa certeza e essa fé, que Ele é meu Pai. Feche seus olhos e ore comigo. Faça essa oração. Senhor Jesus, hoje eu descobri que o Senhor me comprou. Que o Senhor comprou a minha liberdade e me ofereceu o presente de ser filho. Eu quero ser seu filho. Por isso eu me arrependo dos meus pecados. Eu declaro que o Senhor é o meu Salvador. Eu creio no Senhor. Venha ser o meu Pai, o meu Rei, o meu Paizinho. Eu me entrego em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, se você orou, nós gostaríamos de conhecer você, de orar por você, de mandar uma mensagem. Entra no Fale Conosco da nossa igreja pelo WhatsApp, 3041-4444. Está aparecendo aí na sua tela e também o QR Code para você poder mandar. Envie uma mensagem para nós, porque nós queremos falar com você, queremos orar por você e celebrar a sua vida. Muito obrigado, que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus nos abençoe grandemente. Deus abençoe você.